Oi pessoal, hoje eu gostaria de apresentar para vocês aqui a doutora Ana Rosa, que é ginecologista, mastologista aqui da Clínica Casagrande e vai falar de um assunto muito importante de saúde, que é o câncer de mama. Como que você faz para prevenir, como que você faz para acompanhar, como você faz para evitar essa doença terrível. Então, a doutora Ana vai falar tudo para vocês sobre isso e eu gostaria que vocês assistissem porque é muito importante vocês terem conhecimento desse assunto. Existe uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, que nós teremos cerca de 59 mil novos casos de câncer de mama no ano de 2018-2019. Por que isso preocupa tanto as mulheres? O câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres, seguido apenas pelo câncer de pele, não melanoma. Quando se fala em câncer de mama, a gente lembra primeiramente das mulheres, mas os homens também podem ser acometidos pela doença. A estimativa é que existe um caso de câncer de mama para homem para cada 100 casos em mulheres. E o que pode fazer essa diferença? Por que mulheres têm mais câncer de mama do que homens? Pela ação hormonal sobre a mama feminina. Quando a gente fala de um grupo de risco para câncer de mama, qual seria esse grupo? Seriam ser mulheres, terem mamas, a idade e fatores hormonais e ambientais podem influenciar. Quando se tem uma idade da primeira menstruação, que a gente denomina menarca, antes dos 12 anos, quando se tem uma menopausa tardia após os 56 anos, esses seriam fatores de risco aumentado para câncer de mama, pois a mama seria exposta aos hormônios por um período mais longo. Em relação ao uso de anticoncepcional, existe um risco levemente aumentado, um risco absoluto muito pequeno em relação ao aumento do risco de câncer quando se usa anticoncepcionais hormonais, e sempre se tenta fazer o início do uso desse anticoncepcional numa idade depois de 3 anos da primeira menstruação. Então, o ideal seria a menina, quando menstrua, esperar pelo menos 3 anos para fazer uso do anticoncepcional. Quando se associa o uso do estrogênio e progesterona, que são 2 hormônios produzidos pelo ovário e que servem de base da terapia de reposição hormonal, principalmente nas mulheres que têm útero, a associação dos 2 hormônios, eles poderiam levar a um aumento da incidência do câncer de mama, quando utilizados por mais de 5 anos. Esse mesmo estudo, ele mostrou que quando se usava apenas o estrogênio sozinho em mulheres que já não tinham útero, não houve um aumento da incidência do câncer de mama. Os fatores ambientais são super importantes em relação ao câncer de mama. Então, como eu falei ali, da idade da primeira menstruação, da menopausa, do uso de hormônios, da idade do primeiro parto, os fatores ambientais em relação a peso, a atividade física também são importantes fatores de risco. A mulher que desenvolve obesidade, principalmente depois da menopausa, ela tem um risco aumentado para câncer de mama. Quando se fala de prevenção de câncer de mama, a gente pensa em prevenção primária, que se dá com a eliminação dos fatores de risco, que seriam, então, o sobrepeso e o sedentarismo. Evitar o consumo de álcool e fumo, que também são fatores que aumentam o risco para desenvolvimento, além do câncer de mama, de uma série de outras doenças. A prevenção secundária do câncer de mama, ela se faz através de exames de diagnóstico. Então, os exames de diagnóstico que a gente lança à mão são mamografia, ultrassom e, em alguns casos, a ressonância magnética. É muito importante também que a mulher tenha consciência de como funciona o seu corpo. Então, durante o período do menacme, que é o período durante os ciclos menstruais, que vai desde a primeira menstruação até a menopausa, a mama sofre variações durante o mês. Então, se sabe que a partir da ovulação, a mama o corpo todo retém mais líquido, a mama fica mais edemaciada, fica mais nodular. A época ideal para fazer o exame da mama seria no período pós-menstrual, na primeira semana depois que menstrua. Quando a mulher não menstrua, ela estabelece um dia no mês. Então, mulheres que não têm útero ou que eventualmente usem anticoncepcional contínuo, ela estabelece uma data no mês e todo mês vai se examinar. E o que é sempre importante? A gente só consegue encontrar o que a gente está procurando. Então, se faz a palpação na hora do banho, usando um sabonete ou com um creme, ou pede a ajuda do parceiro para fazer também essa palpação, que é super importante, né? A gente perceber se observou alguma alteração, ver se essa alteração tem a mesma, aparece igual na outra mama, se essa alteração persiste, se de repente palpou,
passou outro mês, menstruou, aquela alteraçãozinha persiste ali, ela precisa ser investigada. A saída de secreção pelo mamilo também, que é um sinal que pode ser de alerta, para nós mastologistas ela é mais importante quando essa saída de secreção é unilateral, ela é espontânea, então a pessoa começa a observar mancha no sutiã, na camisola, e quando essa secreção é tipo água de rocha, que é bem transparente, ou a secreção sanguinolenta, essa deve ser investigada. A saída de secreção amarelada, branca, esverdeada, na expressão, nos dois mamilos, ela é considerada como normal. Claro, é sempre importante ter os exames de rotina em dia, ter a avaliação de um médico, mas não seria um fator de alerta, de preocupação. O formato do mamilo também é importante ser observado. Então, se a pessoa sempre teve um mamilo retinho ou um mamilo invertido, não tem problema. Mas se depois de um tempo ela começa a observar que o mamilo está normal e o outro mamilo começou a ficar invertido, esse é um sinal de alerta. A textura da pele, a cor da pele. Então, a pele que começa com o tempo a desenvolver um aspecto de casca de laranja, que é aquele aspecto todo furadinho, endurecido, é uma alteração que é importante e precisa ser investigada. Depois que se fez, então, o exame físico, esse exame físico ideal é que seja realizado a partir dos 20 anos, o exame físico ele dá para a mulher a consciência de que ela precisa cuidar das suas mamas. O diagnóstico de um câncer de mama ou de um nódulo de mama pelo autoexame, ele é considerado um diagnóstico muitas vezes tardio, porque a sensibilidade do toque é para nódulos de mais de 2 centímetros. Algumas vezes, nódulos bem maiores do que isso. Então, para que a gente consiga fazer o diagnóstico inicial do câncer de mama, a gente lança a mão dos exames de imagem. A recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é de que a mamografia seja realizada a partir dos 40 anos, anualmente. A idade, quando eu falei em relação à mamografia, que é iniciada a partir dos 40 anos, toda vez que se tiver dúvida em relação à palpação de um nódulo, o profissional pode pedir os exames de imagem em qualquer faixa etária. A importância da mamografia existe porque ela é o único exame de imagem que diagnostica microcalcificações, que podem ser o primeiro sinal de um câncer de mama. Então é importante, além de fazer a mamografia, que essa mamografia seja feita das duas mamas e que o profissional consiga comparar se tem alteração entre uma mama e outra. Quando se tem na família um caso de câncer de mama, principalmente quando esse caso de câncer é em parente de primeiro grau, que é mãe, irmã ou filha, se deve iniciar esse rastreamento, essa pesquisa do risco para câncer de mama 10 anos antes da idade que o familiar teve câncer. Então, se você teve uma irmã ou mãe que teve câncer com 40 anos, a partir dos 30 anos, os exames de imagem devem ser solicitados de rotina. A partir do momento que se tem o diagnóstico do câncer de mama, a equipe que vai cuidar do paciente vai definir com o paciente a melhor estratégia de tratamento. Então, nós temos o tratamento cirúrgico, nós temos o tratamento oncológico, que pode ser com quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, e o tratamento radioterápico. Então, o tratamento do câncer de mama ele é multidisciplinar, a equipe e o paciente decidem qual que é o melhor tratamento para cada caso. Então, nesse mês de outubro, que a gente divulga toda a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, é importante nós, mulheres, nos tocarmos em relação a esse cuidado que nós temos que ter. Então, cuidado conosco, com mãe, com irmã, com família, com amigas, divulgar a importância do diagnóstico precoce, que quando se faz o diagnóstico precoce, a chance de cura do câncer de mama chega em torno de 95%. Então, vale a pena a gente se cuidar, se tocar, fazer os exames necessários e ter toda a atenção também em relação à saúde plena, em relação aos cuidados da alimentação, da atividade física, de atividades anti-estresse, evitar fumo, evitar álcool. Então, são medidas importantes para a nossa vida saudável e uma vida longa e saudável. Se tiver dúvidas, deixe seu comentário. Nos encontramos no próximo vídeo.